daqui a pouco. Eu quero apresentar a vocês a professora Mariana Meirelles, ela que é responsável pelo trabalho emendado no nosso GT, que se intitula Inserção Social e Internacionalização no Campo da Educação Fundamental no Nordeste. A professora Mariana é professora adjunta da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, é vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação do Campo, PPGEDU Campo, atua na linha T, Cultura, Raça, Gênero e Educação do Campo, é coordenadora da EJAB de Pedagogia, vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa Autobiografia, Formação e História Oral, GRAFO, PPGEDUC, UNEB. Ela é doutora... Um pouco, viu, gente? Ela é doutora em Educação... Tecnologias ainda me pego. É doutora e mestre em Educação e Contemporaneidade pelo programa da PPGEDUC UNEB, fez um mestrado sanduíche com a USP, é licenciada em Geografia, é pesquisadora do Observatório em Educação, Vale do Jiquiriçá, Observale, da UFRB, é membro da AMPED, da Associação Brasileira de Pesquisa Autobiográfica e da Associação dos Geógrafos Brasileiros, tem experiência e desenvolve pesquisa na área de educação, cuja ênfase é no âmbito das ruralidades contemporâneas, educação do campo, profissão docente, pesquisa autobiográfica, livro didático, ensino de geografia e áreas afins. Não sei se deixei de mencionar alguma coisa, Mariana, mas isso é o que estava no seu currículo. Seja bem-vinda. Eu também vou desligar o microfone e o áudio para que a transmissão fique melhor. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, agradecer, né, o convite, a possibilidade de estar aqui com vocês. Esse espaço é muito importante para a gente, muito importante para o mestrado em Educação do Campo, muito importante para a gente pensar a escola, para a gente pensar a educação, para a gente pensar esse momento de resistência, né? Tão difícil que a gente vive hoje, em pleno uma pandemia, em um momento de luto, né? Enfim, de vários sentimentos que vão atravessando a gente nesses 8 meses de confinamento. Então, é sempre uma alegria poder compartilhar e saber que a gente resistiu, né? Que o EPEN resistiu a esse momento, que a gente conseguiu fazer um evento bacana e que a gente tem aí esse registro, né? Histórico, mesmo que seja pelas redes, né? Online. Então, eu gosto sempre de dizer que o Lattes define a gente, mas a gente não é só o Lattes, né? E gosto de me definir como sertaneja, geógrafa e cidadã do mundo. Então, esse olhar do sertão, usar o sertão como minha referência para olhar o mundo, diz muito de todo esse processo de resistência, né, que marca o meu corpo, de atravessar o sertão, passar para o recôncavo, né, vir para o litoral e fazer essas travessias. E aí, quando a gente foi convidado para produzir esse texto, a gente se organizou em coletivo, né, dentro do programa. Então, é um texto que foi produzido por mim e a professora Priscila Dornelles, que também faz parte da linha 3 e com quem a gente tem compartilhado algumas produções. Essa atividade, então, só pode ser apresentada por uma pessoa, né? Então, por isso é que eu estou representando. E aí, o que é que a gente entendeu como interessante para a gente poder pensar esse momento que a gente vive para o GT13, para esse momento que a gente vive, né, de pensar esse ensino fundamental em tempos de currículo comum, né? Então, a nossa fala de hoje, ela está intitulada, não sei se esse texto ele vai ser publicado depois, mas o texto ele foi enviado para a comissão, e aí a gente tem como título Suspender o Céu, Escutar o Rio, Construir Paraquedas Coloridos, Educação e Currículos Decoloniais. Então, essa é a nossa proposição. A gente toma como referência essas 3 metáforas, né? São metáforas que estão alinhadas muito mais com uma concepção epistemológica do pensamento indígena. Acho que
vocês já acompanham aí a questão desse pensamento indígena a partir do Krenak, dos dois livros dele que tem circulado bastante, A Vida Não é Útil e Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então, a gente caminha um pouco com essas metáforas para tecer e pensar em uma perspectiva de um currículo decolonial nesse tempo que a gente tem entendido de uniformização dos currículos, né? Primeiro a partir da BNCC e depois aí a partir de como isso se estabelece nos estados e também nos próprios municípios, né? A gente vive aí um momento de construção desses referenciais curriculares. Então, a gente escolhe essas 3 metáforas e a primeira dela é suspender o céu. Como é que a gente entende esse suspender o céu, né? A gente entende como um momento necessário para a gente ampliar os horizontes. A suspensão do céu, na verdade, faz parte de um ritual indígena, né? Eles entendem que de março até setembro o céu ele está realmente descendo e a gente sofre uma pressão atmosférica. Então, nesse momento da primavera, né, onde se muda também as estações, é o momento, então, de suspender esse céu para que pudesse se mirar, né, um horizonte, se pudesse respirar, digamos assim, com menos pressão atmosférica. E aí tem todo o ritual, né, tem todo um movimento. Essa metáfora ela também é inspirada no livro A Queda do Céu, né, que também é de um outro escritor indígena. E depois a gente tem como metáfora aí, a partir desse movimento de ampliar nosso horizonte para pensar esses currículos decoloniais, esse movimento de escutar o rio, né? E aí a gente também toma como referência um outro escrito indígena para pensar e referenciar os saberes comunais e ancestrais, contestando a partir disso todas as formas de colonialidade que ainda insistem e persistem nos nossos currículos acadêmicos, escolares, enfim, que fazem parte aí da nossa formação. E como caminho, então, a gente entende que é necessário, diante desse movimento de suspender o céu para mirar outros horizontes, de referenciar esses saberes a partir da escuta do rio, né, subjetivamente falando, é necessário, então, construir paraquedas coloridos, né, que também é uma metáfora do Krenak, e ele vai dizer que é necessário, né, a gente usar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos, né? O paraquedas é aquele instrumento que nos salva diante de um perigo, diante de uma empurrada de um precipício, né? Enfim. E aí a gente vai usar esses paraquedas para tecer, então, uma crítica, né? A toda essa forma, todo esse movimento de colonização desses currículos que continuam, né, a diminuir as nossas histórias, que continuam a decretar o fim de algumas histórias e então, para adiar um pouco esse nosso fim, para dar visibilidade às nossas existências, a gente, então, aciona esses paraquedas coloridos, jogando aí com a ideia da diversidade, com a possibilidade, então, de conceber caminhos, né, para a gente pensar. Então, a gente começa a fala pensando nessa perspectiva do que seria escutar esse rio, e aí eu trago um trecho do Munduruk, né, que é o teórico que vai orientar a gente nessa metáfora, e aí um trecho do livro que está publicado em 2009, tem uma conversa entre ele e o avô dele, né, quando ele retorna da escola. Então, eu vou ler o trecho aqui. Então, o avô diz: você chegou à aldeia muito nervoso esses dias, não foi? Veio assim da cidade, lugar de muito barulho e maldade. Lá as pessoas o maltratam, e você se sentiu aliviado quando soube que viria para cá, não foi? Sei que está assim porque as pessoas o julgam inferior a elas, e seus pais não ajudam muito a compreender tudo isso. Pois bem, já é hora de saber algumas verdades sobre quem você é. Por isso eu trouxe aqui. Você viu o rio, olhou para as suas águas. O que elas lhe ensinam? A paciência e a perseverança.
paciência de seguir o próprio caminho de forma constante, sem nunca apressar seu curso, e perseverança para ultrapassar todos os obstáculos que surgirem no caminho. Ele sabe onde quer chegar e sabe que vai chegar. Não importa o que tenha de fazer para isso. Ele sabe que o destino dele é unir-se ao grande rio Tapajós, dono de todos os rios. Temos de ser como o rio, meu neto. Temos de ter paciência e coragem, caminhar lentamente, mas sem parar. Quando você estiver com esses pensamentos outra vez, venha para cá ouvir o rio. Então, quando a gente toma essa metáfora, é para a gente se perguntar, né, até que ponto a subjetividade ela tem atravessado esses nossos processos de ensinar e aprender, né? Como, né, a gente se pergunta sobre o como da produção desse sujeito, como é que esses sujeitos eles têm se formado, e do que conta como conhecimento para a escola. Possivelmente essa narrativa desse avô indígena, né, a gente não entende como um ensinamento escolar, como conhecimento escolar, mas aí perpassa por uma outra ideia de educação e também de conhecimento. E aí a gente entende que essas possibilidades de escutar o rio, né, é uma maneira interessante para a gente problematizar o que é que a gente tem feito de nós mesmos, do própria ideia de produção de conhecimento, nessa teia que a gente vive entre os movimentos de colonialidade, né, e de decolonialidade, que são momentos paralelos. O que é que a gente tem chamado de colonialidade? Então, a colonialidade, ela se dá a partir dessa ideia da modernidade ocidental, que vai assumir toda a superioridade como marca, então ela é superior, né, ela tem um status aí, e esse status vai ser um status de poder e de controle sobre os outros corpos, sobre o conhecimento, né, sobre todas as formas que existem de poder. Então, no contexto da América Latina, a gente tem esse processo de colonialidade muito marcado pela invasão e pela violação, né, de corpos, de saberes e de subjetividades. E isso foi normalizado durante muito tempo nos nossos processos cotidianos, tanto da escola como fora dela, impedindo que a gente pudesse mobilizar, né, questões que fossem da nossa própria natureza. Então, a colonialidade, ela permanece mesmo com o nosso processo de liberdade política, digamos assim. Então, há uma diferença entre os processos de colonização, a gente passa pelo processo de descolonização, muito atrelado a essa ideia política, né, de libertação de Portugal, politicamente, mas a colonialidade, ela se insere, ela continua, né, são processos de poder engendrados no nosso cotidiano que permanece mesmo com a nossa dita libertação, né? E aí ela vai hierarquizar não só as formas de poder, né, geopolítica, digamos assim, mas também vai legitimar as formas de conhecimento, né, o que a gente entende como conhecimento, como cultura, como, enfim, ela vai centralizar as referências, que em sua grande maioria são referências eurocentradas, de matriz branca, né, e com um viés aí que vai negar todas as outras formas de saberes, né, que vai silenciar todas as práticas de criatividade, de criação, de produção de povos, por exemplo, africano, afro-brasileiro, os próprios indígenas, enfim, outras tantas etnias. Então, ela se dá muito mais pelo controle racial, né? Esse controle racial ele vai inferiorizar os sujeitos, possivelmente as suas formas de produzir conhecimento, e mais forte ainda a sua cultura, né? E aí a gente vai entender isso como o Quijano vai entender isso como 3 tipos de colonialidade, né? Que é a colonialidade do poder, do saber e do ser. Então, mesmo liberto de Portugal, nós não estamos libertos das suas engendragens de controle das nossas referências de mundo e de produção do conhecimento que envolve isso. Basta olhar as nossas próprias matrizes, os nossos currículos na escola, né? Que lugar a gente ocupa, por exemplo, os estudos com a própria América Latina e também com a própria África. E o caminho que a gente tem percorrido, então, seria de anunciar uma certa desobediência epistêmica
de contestar essas matrizes de produção do conhecimento. E para isso a gente vai ter que retomar outras referências. Quais são outras referências que essas formas de colonialidade, né, impediram que a gente entendesse que seria também outro tipo de conhecimento? E como que essas cosmologias, essas práticas ancestrais, né, elas podem ser acionadas dentro de um processo educativo escolar? Como que a gente pode ser quem a gente é, as nossas referências de mundo, na produção do que a gente tem entendido como uma escola decolonial, né, que é essa escola que pensa a sua própria existência e as suas próprias possibilidades de produzir conhecimento, até pela a necessidade também de alterar os seus mundos, né? E esse caminho da desobediência epistêmica nos leva, então, para esse movimento de criar esses paraquedas coloridos. E aí, em um trecho do livro, Krenak vai dizer, né, que a gente não faz outra coisa nos últimos tempos a não ser despencar. Né? A gente cair, cair, cair. Então, nós estamos o tempo inteiro, né, inseridos nesse contexto mesmo de instabilidade, né, de vulnerabilidade. E aí ele vai dizer, já que a gente vai cair, né, já que a gente tem a queda como uma possibilidade, nesse momento de que tudo desaba, ele então, claro, utopicamente vai dizer da necessidade que a gente tem de aproveitar essa capacidade crítica e criativa desse momento de dificuldade, né, de construir resistências e resiliências, para poder a gente construir, né, outro espaço. Então, ele vai entender esse movimento da queda como um movimento de construção e também de salvamento, né, desses corpos. E quais são, então, as estratégias que a gente entende, né, ao construir esses paraquedas, para que a gente possa, então, movimentar a visibilidade dessas outras epistemologias dentro dos nossos currículos. A primeira delas, então, é utilizar essa diversidade, o próprio movimento da diferença, que faz parte, né, da nossa própria formação humana, como estratégia de evitar o apagamento, né? E então a nossa própria condenação, ou seja, o nosso próprio fim, porque quando a gente invisibiliza esse movimento dos nossos próprios corpos, das nossas próprias referências, o nosso fim ele está posto, né? Então é marca da colonização que o fim do mundo ele se propague para os povos não europeus. E aí essa metáfora ela vai nos colocar nos faz pensar essa sensação de queda, né? De desafio agora. E então a partir disso a gente pensa a diversidade, que a diversidade pode ser celebrada e referenciada como parte dessa invenção, né? Como um gesto que pode adiar o nosso próprio fim. E como que a gente pensa isso do ponto de vista um pouco mais empírico e prático, né? Já caminhando aqui para a gente ir pensando isso. Pensado isso e a gente constrói isso dentro do texto a partir da produção do que a gente tem entendido como currículos autorais. A produção de currículos autorais pode, enfim, talvez salvar as nossas próprias memórias, salvar os nossos saberes, salvar as nossas comunidades e talvez, então, poder salvar também os nossos sonhos, né? E as nossas possibilidades aí de construir uma outra sociedade, um outro tipo de sociedade. E aí a gente traz como sugestões dois movimentos. Um é pensar esse currículo como narrativa. E aí a gente vai tomar como referência o Ivo Goodson, né, quando ele vai entender o currículo como uma possibilidade de redimensionar o poder que existe nele. Então, ao invés de a gente redimensionar o poder a partir de um cânone científico, né, de um cânone que produz um conhecimento do que a gente tem que aprender na escola, ele vai orientar que esse cânone ele seja muito mais colocado em uma segunda instância e se coloque como referência às narrativas de vida, né? Porque são as narrativas dos sujeitos, as suas próprias histórias, as suas próprias referências que vão elucidar respostas de aprendizagem. Então, o conhecimento ele vai se dar a partir desse movimento, de quando as próprias vidas elas são evidenciadas dentro desses contextos curriculares e se busca, então, respostas de aprendizagem. Então, é como se a investigação dessa própria existência, né, desses próprios contextos, das próprias comunidades, elas conduzissem um outro modo de produzir conhecimento.
E uma outra forma para a gente pensar um pouco a autoria desses currículos seria a partir do que acho que Alice Lopes, acho que é Alice, o primeiro nome, sei que é Lopes, entende como um currículo sem base, né? E aí ela vai tecer uma crítica muito ferrenha à própria BNCC e vai entender que a gente está entendendo um currículo sem base a partir do que ela chama de um currículo sem fundamentos, né? Porque a gente já existem fundamentos que possam orientar isso. E os fundamentos, eles não são fundamentos, a base que ela fala, né? O sem fundamento seria sem esse fundamento de princípio colonial. Né? E para isso, o currículo sem base, ele pode então ser uma experiência, uma inspiração para pensar esse currículo que a gente está entendendo como um currículo decolonial. E para isso, então, a gente retoma esse conceito de decolonialidade, né? Seria justamente o conceito mais potente para a gente pensar a ideia de independência e de liberdade, né? Como um horizonte de luta frente ao próprio legado do colonialismo, que ele insiste em continuar entre nós, mesmo depois da nossa independência política. Então, a decolonialidade, com toda a sua expressão mesmo de independência política, ela vai nos ajudar a confrontar diretamente toda uma tradição de currículo, né, e toda uma disputa epistemológica e política que se insere aí, né? Na verdade, a gente tem um embate de narrativas quando a gente pensa aí toda a tradição curricular que a gente tem no país, nosso sistema educativo. E não tem como a gente não falar aqui, por exemplo, então, da Base Nacional Comum Curricular, né, que é uma política de Estado que vai regular, né, uniformizar os currículos de todo o país e vai, além disso, ditar mudanças, tanto na formação de professores, quanto nas práticas, né, quanto na própria condição do trabalho docente. E quais são os principais embates com a BNCC? Isso muito partindo do que a Alice Lopes vai trazer como esse currículo sem fundamentos. Primeiro, o que ela vai contestar aí, né, como esse caráter mercadológico e econômico, que vai endereçar toda a formação para o trabalho, para o mercado de trabalho. Então, a gente já tinha avançado muito em pensar uma formação muito mais integral desse sujeito, muito mais pensando na sua dignidade humana como pessoa, do que como uma simples mão de obra para o trabalho. Né? O segundo embate que a gente vai travar com a perspectiva da BNCC, quando a gente pensa esse currículo decolonial, é a concepção de educação, né, que está posta nesse documento, que vai, de certa forma, esmagar e uniformizar os níveis de aprendizagens, que são diversos, sobretudo no nosso país, né? E, por fim, a própria falência dos cursos de formação de professores, que a gente está assistindo aí, inclusive pela própria resolução do CNE, a 02 de 2019, que vai aí defender uma formação instrumentalista, né? E vai pôr em tela como se os docentes, né, nós os professores, não pudéssemos ser professores qualificados sem a produção desse currículo comum. Então, é como se ela fosse a referência de formação e também da prática desses professores. E o último embate que a gente traz seria, então, a desvinculação da desigualdade social, né, com a própria educação, porque a gente entende que há uma disparidade, há um fosso muito grande entre como os sujeitos aprendem, a gente viu isso muito evidente agora na pandemia, né? Como isso ficou muito latente, que a gente não tem problemas apenas do ponto de vista pedagógico, né? Nós temos uma desigualdade social e temos N problemas políticos, e enfim, que vão atingir diretamente a aprendizagem e o modo como a gente constrói o conhecimento e ensina na escola, né? E aí, diante desses embates da própria BNCC, a gente tem aí um outro cenário que seria como que a gente pode negociar sentidos e como que a gente pode não perder a subjetividade, mesmo diante desses marcos regulatórios, desse documento que vai uniformizando e vai nos esmagando enquanto, né, sujeitos reais de um processo educativo. E, então, a gente entende a necessidade da gente incluir outras narrativas, né, mesmo com todo o imperativo da BNCC, mas se faz necessário, então, a inclusão de outras narrativas para que a gente possa refazer esses processos educativos contando as nossas próprias histórias, né?
e retardando aí, já de novo retomando o Krenak, o nosso próprio fim. E essas histórias, né, muitas vezes, se a gente for pegar aí, o nível de produção de conhecimento, por exemplo, que orienta a própria produção dos livros didáticos, nós temos mundos que foram considerados inexistentes o tempo inteiro, a exemplo dos próprios povos do campo. Qual a imagem dos povos do campo que a gente tem nos livros didáticos? Como que eles comparecem? Ou a gente tem um campo apenas do agronegócio, né? Um campo que não serve para viver, né? Não evidencia essa possibilidade de humanidade. Então, essa produção da não existência, ela é muito presente nos currículos, né? Nesses currículos de perspectiva muito mais mercadológica, porque eles vão entender a necessidade de produzir um sujeito fabril, né? E não um sujeito cognoscente. Então, o perigo desses currículos não é apenas deixar de mencionar a existência ou de contextualizar a possibilidade de outros mundos, né? A não existência ela é muito mais violenta, porque quando a gente diz que algo não existe, a gente também entende que não há problemas para serem resolvidos. Então, muitos mundos foram considerados como inexistentes. E como considerados como inexistentes, eles também foram impedidos de serem alterados, modificados. E aí é uma manutenção de estrutura de poder, né, que a gente tem aí dentro e fora da escola. Sobretudo por causa dessa fabricação de cosmovisão eurocentradas e de uma perspectiva aí de matrizes muito coloniais. Então, a ideia é que a gente agora, a partir desse movimento de repensar esses currículos, né, de contestar isso, a gente possa criticar a produção dessas ausências, né, sair do conformismo, do desperdício das experiências, que a gente teve aí anos e mais anos, o Boaventura de Souza Santos vai destacar muito isso, o desperdício das experiências sociais, e a partir disso a gente pensar na insurgência da escola, celebrando aí um pouco mais outras faces, né, que foram circularmente impossibilidade de serem vistas na escola. E isso foi tão forte, né, que a gente tem uma marca da própria escola e da nossa própria formação que ela nos desumanizou, porque a gente não se encontrava e a gente não se encontra muitas vezes nos conteúdos e na própria produção desses currículos, né? A gente está lá, mas a gente não se encontra por conta dessa lógica de desumanização. E aí o princípio de desumanização é muito coerente, porque se a gente não se posiciona, se a gente não sabe quem é, então é muito mais fácil de ser moldada a nossa identidade e de ser produzida uma escola para um fim específico de interesse do capital. Então, já fechando aqui, né, a gente então entende a necessidade muito urgente de produzir esse currículo decolonial. Isso é um debate que na academia já está muito posto, mas aí agora a gente pensa aí como que a escola, né, pode então acionar os seus próprios paraquedas coloridos para poder construir esse currículo decolonial. E aí a gente entende o princípio da autoria como algo super necessário, né? E esse princípio da autoria como respeito às formas de experimentação do mundo dos sujeitos e como potência de celebração da diferença. A partir do momento que essa autoria dos professores, dos estudantes, né, da própria escola, da gestão, ela se movimenta, então a gente entende que é muito possível que outros mundos sejam colocados em evidência ali na produção desses currículos. E a autoria, então, aparece então como uma probabilidade de agenciar outras narrativas, né? De transgredir essas normativas oficiais, de fazer o que a gente tem entendido também como uma certa infidelidade normativa desses currículos, inclusive da própria BNCC, né? Jogando aí com esse movimento das estratégias e das táticas, como já disse o Sertur. Então, a gente entende que esses saberes, eles agiram na escola, né? Mas esses saberes, eles comparecem como saberes menores. A gente quer que essas vozes, esses sujeitos que já ecoam na escola, elas possam ressoar nesses currículos e na produção de um conhecimento que interessa a essa existência. Então, a gente aposta na autoria como uma saída interessante para construir uma escola na qual esses mundos eles possam coexistir
diferentes saberes e matrizes elas possam dialogar, né? E as subjetividades elas possam então ser negociadas. Então, esse é o princípio da autoria também, ele vai mover, então, a elaboração do que a gente tem entendido como esses currículos decoloniais, né? E tem a ver, então, com essa emergência de conceber o condenado, né? Entendendo aí, já puxando para o próprio Fanon, o condenado como aquele que pensa, né? Então, os nossos professores, né? A nossa escola, os nossos estudantes, eles são sujeitos cognoscentes, eles são sujeitos pensantes, e por isso eles podem criar e podem ser sujeitos muito mais autorais na sua formação e também na própria formação das suas comunidades, né? E a gente tem aí que circulam a própria escola, circundam a própria escola. E aí, nessa direção, já em diálogo com o Fanon, a gente entende que a escola ela não seria apenas um espaço para conhecer o mundo. Os nossos currículos, de certa forma, na grande maioria, nos faz a gente conhecer o mundo, né? Mas a nossa grande tarefa agora, como professores, gestores, formadores de professores, a gente tem uma outra tarefa aí, que seria cruzar essa fronteira entre conhecer o mundo, né, e mobilizar outras formas de pensar, porque agora a nossa tarefa é trabalhar para que a gente possa alterar radicalmente o mundo que a gente tem. Só essa possibilidade de mudar radicalmente o mundo e não apenas só de conhecer pode adiar o fim do nosso mundo, das nossas próprias histórias, da nossa própria concepção de educação, daquilo que a gente entende como necessário para continuar respirando, né, digamos assim. Então, eu encerro minha fala, eu fico com vocês até a conclusão disso aqui, né? E aí a gente segue já retomando as nossas metáforas, dizendo da necessidade que a gente tem de continuar suspendendo esse céu, escutando o rio e construindo nossos próprios paraquedas coloridos. Muito obrigada, e eu acho que eu ultrapassei um pouco o tempo, mas eu continuo por aqui. Estou contando aqui, você começou, era 19, era 18h43. A gente combinou. Ótimo, então. Né? Você obedeceu bem. Então, agora vamos passar aí para o debate, para uma conversa sobre o trabalho emendado, o trabalho que a Mariana trouxe. E também já vou avisando aqui a vocês que as normas, quem quiser se inscrever para coordenar o GT, temos apenas uma inscrição, podem fazê-lo até antes do término da próxima sessão, pelas regras de candidatura. Então, quem quiser conversar com a professora Mariana, temos aí 10 minutos. Então, vamos seguir. Então, assim, eu vou parabenizar a professora Mariana, vou ver se a gente diz desses 10 minutos, dizer um pouco da importância dela falar sobre essa ciência sem sujeito. Na verdade, o pano de fundo é esse, que o próprio Althusser, nas suas discussões sobre ideologia, já assinalava. Temos aí uma ciência sem sujeitos, não é? Esses sujeitos que você trouxe aqui, que são sujeitos sem voz, não é? Então, eu acho que essa discussão é importante, ela abre possibilidades de atender aí o currículo para as diferenças, e eu entendo que a educação básica realmente tem que fazer esse exercício, né, de lidar ali com as familiaridades. Hoje à tarde falávamos sobre isso. Como é difícil lidar também com a questão da trajetória das pessoas, das suas histórias, dos seus corpos inscritos na história, que na verdade é isso, que são constituídos na história, né? Enfim, eu lhe parabenizo por essas colocações, eu acho que realmente é atual, é pertinente, e precisamos fazer esse exercício, né? Alguém quer conversar um pouco aí com a professora Mariana? Olha, a professora Jane está por aqui. Legal. Oi, Mariana. Boa noite. Boa noite, que alegria.
A alegria é minha poder te ouvir, saber que é você que está aqui falando, principalmente trazendo essas questões para a gente tão importantes e que a gente tem também se debruçado muito sobre essas questões, né? Principalmente ao discutir diferença, diversidade e profissão docente no ensino fundamental, como hoje é mais do que necessário. Se antes a gente já vinha se debruçando, hoje é fundante mesmo pensar, como você mesmo colocou aí no final, não apenas no movimento de uma racionalidade técnica, né, de que a gente sempre foi debruçada sobre isso, que é a questão da produção do conhecimento. Mas acho que essas comunidades hoje nos convocam a pensar o viver a vida, sabe? A tomar a escola e as universidades começarem a entender a vida como instância do viver, e não do conhecer, e não do só saber sobre. Então, eu acho que dentro do ensino fundamental, a educação básica como tu, que é onde a gente mais está situado, mas nesse GT em específico, acho que o currículo, acho que todos os artefatos culturais, como diz o Roberto Sidney, a Alice, né, que falam sobre isso, todos os atos de currículo, eles precisam dialogar, sobretudo, com as experiências e com as vivências, sobretudo porque as comunidades quilombolas, a pedagogia griot, inclusive, traz isso, que é a vivência ancestral desses sujeitos e de suas comunidades. E quando a gente fala isso, a gente fala das comunidades de todos os lugares. Comunidades aqui dos bairros periféricos, as comunidades que mais têm produzido formas de viver e, sobretudo, formas de resistir. Acho que aprender com essas comunidades agora é o nosso grande movimento, né? É construir junto essa autoria e coautoria entre docência, universidade, na produção de formas de viver, de resistir. O EPEN traz isso como o grande tema, né? Viver é preciso, resistir é necessário. Então, acho que tanto o currículo como a profissão, como todos esses campos que a gente vem trabalhando, eu acho que dialoga, e a sua fala foi muito, muito boa, muito potente, porque você traz justamente o Krenak, é fabuloso, e que traz a narrativa como uma grande força vital, né? E acho que quando a gente consegue trabalhar esse movimento da narrativa como essa força vital que se instaura no currículo, se instaura nas autorias dos sujeitos, nas vivências e experiências que cada um carrega. É aí onde eu acredito na força, inclusive, das pedagogias insurgentes, das pedagogias decoloniais, que hoje movem a nossa esperança revolucionária freire novos cenários na educação. Parabéns. Muito mais Que legal. feliz em sua fala aqui, muito bom. Eu que agradeço, me sinto honrada. Nem sabia que você estava aqui, por aqui. Então, tem algumas coisas aqui no chat, mas eu acho que é isso. Eu acho que a provocação eu acho que é justamente nesse movimento que a gente tem de agora inverter, né? Essas lógicas. Eu acho que a professora Jane é bem feliz nisso quando ela fala dessa coisa da vida agora assumir, né? Muito mais destaque da potência que a gente tem de aprender com a vida dos outros, né? Como que eles vivem, resistem e resistem o tempo inteiro. E até para a gente redimensionar, né, o histórico que a gente tem de violência com esses povos, né? E com a negação que a própria escola teve durante muito tempo. Então, a gente convocou e convoca os sujeitos para estarem em uma situação de aprendizagem, convoca para participar de um movimento educativo, mas a gente pede que eles neguem quem eles sejam, né? Quem eles são, eles precisam negar quem eles são, porque há uma uniformização dos currículos que uniformiza os corpos e que uniformiza as formas de saberes, né? De onde é que vem, por exemplo, o saber. E se a gente for pensar, por exemplo, no nosso imaginário, a gente pergunta, por exemplo, a um filho de um trabalhador rural, né? E a gente imagina um sujeito do campo, para a gente é uma referência, a gente pode referenciar ele como alguém que produz conhecimento. Então, a própria lógica de produção do nosso conhecimento, ela está muito alinhado também com as referências que a gente tem de quem que pode produzir conhecimento e quem que pode ser referência.
Então, até aqui a gente se manteve, mas me parece que a gente não consegue continuar respirando e sobrevivendo do ponto de vista da escola, que a gente entende como uma escola com mais potência, com vitalidade para transformar as realidades, se a gente, de fato, não fizer o caminho inverso, que agora é centralizar essas narrativas de quem, de fato, produz uma escola real, de quem produz uma educação real, né? Um currículo vivo. Então, é muito mais do que urgente, né? É uma responsabilidade que é convocada agora. Conhecer mundos e conhecer sobre o mundo, né? Não é suficiente mais. A gente precisa construir caminhos para transformar, porque como ele está, a gente sabe que não está feio, ou que não está bom, como dizia Paulo Freire, né? O meu sonho é ter uma sociedade menos feia do que ela é. Então, a gente aposta nessa possibilidade de chegada dessas narrativas para alterar, né, esses quadros, e eu acho que aí a própria subjetividade, o entendimento, né, da própria escola e dos próprios professores, né, porque a gente entendeu que é sempre muito mais importante e necessário tudo que vem de cima, né, pronto e elaborado. Então, o exercício agora é realmente de desconstrução e de construir, né, a ideia da construção mesmo dos paraquedas é isso, é da construção, de como que a gente pode utilizar das referências que a gente tem das normativas, mas colocar em primeiro plano aquilo que é potente para nos salvar. É isso. Acho que a gente pode seguir aqui no GT. A Mariana vai estar conosco. Eu acho que eu vou passar já para a professora Ana Lúcia, professora Mariana, e vocês aí, quiser depois conversar com ela, vai conversando ao longo dos debates, dos trabalhos, né? Então, professora Ana Lúcia, pode começar a sua... Pois não, boa noite. Obrigada, professora Mariana. Olha só como foi bom que Mariana não ter apresentado o trabalho dela, essa discussão no outro GT ou no outro horário, né? Porque ela traz elementos para um diálogo potente e híbrido exatamente com o trabalho da Fábia, que é o nosso texto de hoje, né? Uma ponta do iceberg, para pensar as tensões, para pensar as problematizações, né, em relação à Base Nacional Comum Curricular. E a gente, para esse trabalho, para o EPEN, nada melhor do que pensar com recorte para as questões da diversidade. Então, eu sou a professora Ana Lúcia, Fábia é a minha parceira neste trabalho, e que estamos juntas no programa de pós-graduação em Educação e Diversidade. Essa é uma pesquisa em andamento da Fábia. Queria dizer da potência da sua fala, Mariana, que foi muito interessante. Acho que agora vai ter elementos mais abrangentes ainda para pensar e tensionar e problematizar as questões trazidas por você, e muito bem ampliadas pela professora Jane. Então, dizer da alegria de rever Nilma e todos vocês na presença online, não é? Na ubiquidade. Nós estamos presentes por nossas ausências físicas, em territórios distintos, mas com o mesmo afeto, e muito boa noite a todos e a todas e a todos. Portanto, o trabalho de hoje, por conta desses 10 minutos, eu vou apenas ancorar vocês com os nossos interlocutores internautas, não é, sobre a temática, e passar para a Fábia. Então, Fábia, essa pesquisa está bem no iniciozinho, ela fez aquele primeiro movimento dos sustos, a partir do conjunto de documentos que ela foi ler, se debruçar, para olhar para a base, não é? Porque essa revisão sistemática ela é fundamental exatamente para pegar as tensões, as narrativas, a quem interessam essas narrativas, que narrativas são essas, como é que a gente pode rasurar, fazer borrar e vazar um documento prescritivo, um documento que é retrocesso, um documento que pensa e que implica na formação dos professores, implica no currículo, embora não seja o nosso objeto de estudo. O objeto de estudo da Fábia é olhar para a organização do trabalho pedagógico a partir da BNCC, pensando como
os coordenadores pedagógicos que vêm à cena como aqueles sujeitos que estão na escola fazendo o movimento de articulação e que, por natureza, vão ser os parceiros da organização do trabalho didático-pedagógico nas escolas. É interessante a fala que a Mariana traz também, quando ela situa Casimiro, que vai trazer uma discussão, Alice Casimiro, né, muito boa, é uma referência na discussão da BNCC, e que diz muito claramente para a gente, né, mas pensar um documento que as pessoas, e o Roberto Cini também fala isso muito bem, a questão não está apenas na base, né? Está no comum, né? Na homogeneização, no que quer para o outro, para o sujeito, é a exclusão, é o outro como um terceiro excluído. Então, nesse sentido, nós nos apresentamos mostrando um pouco esse movimento, né, que de dizer que essa pesquisa se situa na Universidade do Estado da Bahia. Quem somos nós? Somos professores e professoras pesquisadoras em devir, estamos sempre sendo, não somos, estamos em constante formação e, portanto, em devir, e nesse movimento a gente se pergunta onde é que nós nos territorializamos, porque nós estamos no território do Piemonte da Chapada Diamantina, vocês aí estão vendo o mapa, a UNEB se esparrama por quase toda a Bahia. Esta parceria desse trabalho articulado com o PPG Duque Diverso, com a professora Jane como líder, que a gente também é do grupo de pesquisa do Diverso, e o DIFEBA, é uma articulação, uma parceria que vem de longas datas e que é muito potente, e eu agradeço, inclusive, a Fabrício, que já estará conosco na banca da FAB de qualificação. Então, essa pesquisa em andamento tem o título de Base Nacional Comum Curricular, Apagamento e Implicações da Diversidade na Formação em Exercício do Coordenador e da Coordenadora Pedagógica. Mas para o trabalho do EPEM, então a gente olha para o documento, eu convidei Fábio para a gente já fazer esse movimento, para que a gente fosse se familiarizando e recebendo contribuições das áreas em eventos desta natureza, né, que é rico e potente. E nesse sentido, a partir desse movimento de olhar para o conjunto da legislação, dos documentos, das narrativas, prós e contra, a gente também se depara com o debate da ANPED, que foi muito rico, da ANPU e de tantos outros, foi muito rico, da ANPU e de tantos outros, que foram a varredura inicial que a gente precisou fazer para desterritorializar-se, né, a partir desse trabalho. E, nesse sentido, Fábia foi muito desterritorializada, então, ela está ainda em processo de reterritorialização, eu diria, porque o olhar que ela tinha para a base, a gente, como orientadora, acaba fazendo um pouco advogado do diabo, não é? Cortando na carne, porque ela é formadora, ela vai para várias escolas, então, são mais de 190 escolas de educação básica no país, né, para a qual é direcionada esta base. Então, não é coisa pouca, e de fato, todos nós estamos muito atravessados por essas questões, e Fábio vai explicar agora para a gente um pouco, contextualizar as motivações desse estudo, como coordenadora pedagógica, por que ela se inquieta, se atravessa, se desterritorializa, e chega ao programa com esta proposta, né? Ela até queria mudar a proposta, viu, gente? Eu disse, não, ao contrário, ela é potente, a gente quer exatamente por isso, porque é para fazer vazar a diferença, é para ver o que é possível fazer a partir deste documento prescritivo das insurgências que a gente faz acontecer na escola, na perspectiva mais deleuziana, não é? De pensar uma educação menor, devires menores. Fábio, por gentileza, pode mostrar para a gente um pouco suas motivações, suas inquietações, para a gente receber contribuições desse potente GT. Você tem que habilitar seu microfone, Fábia. Abra seu microfone, você esqueceu de abrir. Ok. Boa noite, né, a todos, a todas e a todos. Apresentar primeiro, embora ela já tenha se apresentado, né, a minha orientadora, porque é pura potência, gente, eu não posso deixar de falar, né, essa mulher rizomática, de coragem, destemida,
que quando a gente está dizendo não, ela vamos lá, que nós vamos conseguir, que nós vamos fazer, e a gente fica tentando pular, né, de certa forma, porque esse terreno, esse território desconhecido nem sempre é fácil, especialmente para nós pesquisadores inicialmente. Né? Ana é uma pessoa que dorme muito pouco. Agora combina comigo, né? Porque a gente não tem dia, não tem horário, não tem madrugada. Então, Mariana, sim, teve uma discussão lindíssima, eu fiz umas anotações e amei a metáfora do paraquedas, né? Gostei demais, sem falar nas outras relações dessa construção desse currículo decolonial, que é justamente isso, nós somos sujeitos curriculantes, nós temos uma história, nós temos uma voz e nós temos uma ação que é pedagógica e que é viva, né? Então, por que que o outro tem que vir dizer para a gente o que é que nós temos que fazer como se não tivéssemos feito nada até então? Então, as inquietações que eu tive junto com a minha orientadora frente a esses desafios, né, dessa proposta da BNCC, em primeiro lugar, é por ser coordenadora pedagógica e por estar trabalhando, né, nessas formações dentro das escolas. E a gente perceber que, na verdade, esse trabalho que acontece dentro, né, da escola, no movimento vivo, entre alunos, professores, na verdade, a BNCC não consegue suprir, né? Aí nós temos um tema, na verdade, que é de uma agenda educacional de uma relevância imensa, que nós não podemos deixar passar despercebido, né? Que, na verdade, são os escritos que não estão ditos dentro desse texto, né? E que nós não podemos negar que existe uma disputa, né, de narrativas que está contestada, que está tensionada, né, por estudiosos, por nós que estamos aqui, por nós pesquisadores, professores e por entidades educacionais. Porque nós também não podemos deixar de pensar que dentro desse próprio texto nós temos aí uma discriminação dos grupos que são considerados minorias, né, que é uma realidade, na verdade, histórica e cultural. E aí, embora muitos desses movimentos sociais eles tenham sido problematizados, debatidos para minorar essas ações de discriminação, a gente propõe a criação dessas políticas, por exemplo, porque elas são importantíssimas, né? E nós não podemos deixar essas discussões às margens. Deixa eu passar aqui. Então, dentro desse cenário que se apresenta, e de como coordenadora que sou, como professora, como formadora, né? E de todas essas inquietudes, porque eu dizia, como que nós vamos trabalhar essas questões dentro da escola, dentro de um documento que é normativo, mas que não atende às nossas necessidades, né? De que forma isso vai ser feito? Embora, como tem dito minha orientadora, é assim, né? Me atravessou na carne, porque a primeira leitura que eu fiz, gente, foi com um olhar muito inocente. Eu preciso evidenciar isso. Foi um olhar muito puro de acreditar que as coisas iam acontecer e que o que estava dito não existia nas entrelinhas outras questões. Então, não foi fácil, né? Foram vários movimentos para que eu entendesse esse processo a partir dessas leituras e dos ditos que Ana trazia para mim dos textos, né? Então, como objetivo central do estudo, nós vamos analisar as tensões e apagamentos da diversidade e as implicações no processo de formação em exercício do coordenador pedagógico e as implicações dessas disputas de narrativas para estes profissionais em seu locus de atuação. Porque, assim, um dos apagamentos que existe dentro da própria base é não ter nem o nome sequer de coordenador, né? E aí nós sabemos que mesmo que nós tenhamos como parceiros o próprio professor, o próprio docente e essa rede, mas a formação do coordenador ela também é importante, né? Ela perpassa um outro caminho que se entrelaça com o do professor, mas que também tem suas singularidades. E esse é um dos apagamentos. Sem falar nos demais apagamentos, como da educação de jovens e adultos, como da área de inclusão, como a discussão de raças, de gêneros, que a gente não consegue observar. E se algo não está dito, é porque algum problema tem, né? E a própria professora Mariana colocou aí que essa é uma tarefa realmente de cruzar essas fronteiras, né? E de mobilizar, na verdade, outras formas de pensar, que é isso que nós estamos também propondo aqui nesta pesquisa.
Aí nós temos, na verdade, um iceberg, né? Que para esse texto nós elegemos apresentar apenas, né, a ponta desse iceberg, porque entre as múltiplas dimensões da diversidade, nesse contexto da BNCC, né, nós temos essas linhas de fuga, essas dobras que vão acontecendo, porque na dobra a gente percebe o que está de fora, mas a gente precisa ver nessa dobra o que está de dentro também, né? Como é que ela acontece? Como é que nós vamos fazer vazar, na verdade, rasurar essa linha dura e prescritiva que se refere à base. E um dos movimentos que eu também participo, que é muito interessante, é o próprio movimento da Undime, porque a Undime também vem trazer essa fortaleza de nos dizer, como sujeitos curriculantes, nós temos que construir o nosso currículo, né? Nós temos que fazer aquilo que cada território tem e trazer para dentro deste currículo o que realmente é importante. E aí a gente começa a pensar nesse vazar essas diferenças, né? De fazer com que os sujeitos estejam entrelaçados nesse momento, nas suas diversidades, em tudo que eles têm também de potência, que é importante. Aí nós temos como um aporte teórico-metodológico que nós adotamos nessa pesquisa, né, a não separação do sujeito-objeto, porque nós não pesquisamos mais sobre o sujeito, mas nós pesquisamos com o sujeito, porque nada somos sem o outro, né? E essa relação que se deve observar da prática social que está intrínseca, da concepção de mundo, que o próprio Sacol traz também, né? Do pesquisador, que é considerado, na verdade, como as realidades que são totalmente objetivas, né, e tampouco subjetivas. Por quê? Porque elas são atravessadas, né? Nós somos sujeitos que estamos imbricados, na verdade, dessas potências e dessas realidades, né, que são objetivas e também subjetivas. E Mariana também traz muito bem aí no início, né? A gente precisa, na verdade, dentro desse currículo, criar essa história. Nós precisamos, na verdade, percorrer esse caminho. E isso só se faz, de fato, fazendo. Então, como procedimento aí metodológico, nós temos a análise do documento da BNCC no aspecto da diversidade ou daquilo que não é diverso, que não está dito, que não está sendo falado, que não está sendo tratado, porque é uma forma de dizer ao sujeito não só que ele é invisibilizado, mas que ele de fato não existe, que ele não é importante e que, portanto, se não há uma discussão, né, ele jamais vai ser trazido à cena, ele jamais vai ser uma pintura em tela. E a gente precisa ter atenção a essas questões dentro desses documentos e dentro do nosso trabalho pedagógico na escola. Aí nós temos também como diversidade, né? A diversidade como princípio formativo, que é um apagamento, na verdade, na BNCC. E perguntamos, será que é possível fazer vazar as múltiplas dimensões da diversidade no contexto da BNCC? Né? Então, essa é uma consigna que a gente precisa pensar, que a gente precisa, né, trazer à tona dentro de um cenário que nós estamos vivendo. A análise inicial, na verdade, ela não tem uma pretensão de dar respostas, porque nós trabalhamos com um mapa que está em aberto. E se esse mapa está em aberto, ele vai deixando também entrar outras tensões, outros questionamentos, outras pluralidades, singularidades que fazem parte dessa construção. Nós temos, na verdade, aí, né, a intenção de apresentar esses tensionamentos e algumas pistas para subsidiar o debate do tema, conforme a questão investigativa. Então, é possível fazer vazar essas múltiplas dimensões da diversidade no contexto da BNCC? Então, vamos pensar sobre, né? Como pistas emergentes da análise desse trabalho, já passou nós... 5 minutos, viu? Só para lhe avisar, que eu mandei no privado, mas parece que não está chegando. Ah, tá. Então, nós corroboramos para uma concepção conservadora, neoliberal e tecnicista da educação e, consequentemente, da formação de professores. Dentre os destaques, nós elencamos a relação com as políticas educacionais neoliberais,
o discurso pragmatista da educação, que insiste em sua determinação pelo desenvolvimento econômico sustentado pela ideia do direito à aprendizagem individual, em detrimento de um projeto coletivo de educação, a formação de professores que adotam uma única orientação e possibilidades de formação e os pressupostos que são subjacentes quanto à diversidade e o seu apagamento. Aí nós temos como pistas emergentes da análise realizada a formação docente que defendemos, buscamos romper com as epistemologias que desconsideram as pluralidades, as diferenças também, diversidade como princípio formativo, né? A relevância da nossa luta político-epistêmica através das pesquisas que tratam da profissão docente em contexto de diversidade. E a ANPED, que destaca através desse levantamento documental, além de outras instituições como a ANPUM e CONIF, que também manifestaram repúdio contra este documento. E nós temos aí, né, dentro do ensino médio, que constitui-se, na verdade, que vai alicerçar a constituição dessas propostas curriculares de todas as unidades escolares do Estado da Bahia e que apontam os direitos humanos como princípio norteador. Quanto às referências à diversidade no tocante à formação docente, a palavra ela aparece 12 vezes em circunstâncias que são pontuais, genéricas, disciplinadora, deixando na sua totalidade discursiva o silenciamento e apagamento, para destacar o tom da ordem do direito, do bem comum, da cidadania, dos valores, sem contemplar os processos de subjetivação, processos identitários em que o outro é constituído. Identificar-se, ainda que a diversidade seja mencionada, quanto às pessoas com deficiência. Descreve os referenciais docentes em relação à diversidade de estilos pedagógicos. E aí, quanto à Lei 10.639, 2013, e a 11.645, 2008, que é conhecida por todos, resume de modo folclórico a valorização da perspectiva intercultural do povo negro africano, destacando os princípios da igualdade, da diversidade e da equidade na BNCC. Então, assim sendo, agradecemos aqui pela participação e peço desculpas por ter ultrapassado o horário. Obrigada. Obrigada, não peça desculpa, não. Esse horário apertado não é fácil, não. É a gente que pede desculpa, né? Haja síntese, né, Nilma? Aí a gente é que se pede desculpa, porque nós criamos essas regras. As regras nos atrapalham depois, então, né? É sempre assim. Acho que é Lindinalva, Lidiana, Lindinalva e Tânia. Boa noite, vocês me escutam? Alan, pode colocar o slide, por favor? Obrigada. Então, eu sou a Lidiana, sou do interior da Paraíba e sou aluna, estudante do PPGE, da Universidade Federal da Paraíba, e esse texto é resultado das primeiras aproximações do meu objeto de pesquisa, que é as percepções dos educandos em relação à utilização do cinema no contexto escolar. E esse trabalho nós intitulamos A Experiência com o Cinema no Contexto Escolar. Então, nós compreendemos o cinema, que o cinema ele deve ser vinculado ao projeto político-pedagógico, que essa vinculação possibilita um trabalho mais potente dentro da escola, distanciando o cinema de algo somente tecnológico, como um aparato técnico, mas, de fato, o cinema como proposta pedagógica que possibilita
trabalhar a linguagem nessa perspectiva de mediar os processos esses educativos, criativos, processos éticos, estéticos, políticos também. Nós pensamos também que o cinema pode ser utilizado de diversas maneiras no contexto escolar e que isso permite novas construções de aprendizagens dadas pela constituição de um olhar sensível do pensamento e das emoções e sentimentos. Nós compreendemos que o sujeito que faz parte desse campo empírico, a formação dele preza pela formação de um sujeito criativo, ativo, participativo e autônomo. E nessa perspectiva, nós acreditamos que quando o aluno sendo visto na sua de forma integral, o aluno sendo visto de forma integral, ele passa a perceber os processos que eles mesmos vivenciam na prática. Então, nós acreditamos que aos educandos evidenciar seus próprios processos e também o cinema como um elemento fortalecedor na construção do conhecimento, quando integrado à prática educativa. Então, a partir desses questionamentos, nós lançamos a problemática, que é perceber quais as concepções dos educandos acerca da utilização do cinema no processo de ensino e aprendizagem. E, com isso, nós temos como objetivo, em geral, investigar a percepção dos educandos, como objetivo específico, identificar os saberes, experiências e valores que perpassam o processo de aprendizagem, tendo o cinema como linguagem, analisar os educandos, se os educandos reconhecem os processos de aprendizagem vivenciados por meio dessa prática. Então, nós temos essa compreensão de que a relação do cinema e educação ela é potente, ela é transformadora, e ela precisa ser percebida na escola como uma, não somente como linguagem, mas principalmente como arte, né? E o Bergali e o Migliorin vêm nos ajudar a perceber isso, que eles dizem que o papel da arte na escola deve ser algo como experimentado. E nessa concepção de experiência, a gente pensa como uma roça, a experiência como um acontecimento, uma experiência que passa pelo sujeito e que o transforma, né, como verdadeiras marcas de experiência e dele como sujeito da experiência. Nessa perspectiva também nós pensamos a experiência como uma experiência no exercício da alteridade, né, de se colocar no lugar do outro, de pensar o outro, que esse outro pode ser o outra pessoa, o outro objeto, o outro mundo, e de várias formas nessa perspectiva de pensar em si mesmo com o outro. Nós compreendemos também que a utilização do cinema no espaço educativo, ele possui uma característica de transversalidade, né? E com isso surge a importância de se trabalhar experiências que envolvam perspectiva intertransdisciplinar, e Morin, ele traz esse conceito de transdisciplinaridade nessa perspectiva de pensarmos a reconexão dos saberes, né, e não para superar a fragmentação deles, e numa perspectiva de um conhecimento contextualizado, unificado, e que faz parte da realidade do educando. Dessa forma, nós compreendemos também que tanto a criação fílmica quanto o ato de ver filmes possibilita os educandos a acessarem seus próprios saberes, porque ao ter a linguagem do cinema como um potente investigador de saberes, eles podem
acessar o deles, mas também os dos outros e conhecer a realidade que os cercam. Nós trazemos aqui Duarte, Rosália Duarte, quando ela fala que a prática de ver filmes é uma prática social muito importante, mas ela fala da necessidade de praticarmos esse olhar para ver esse filme de um modo crítico, construindo assim visões de mundo, né? E eu trago uma lei federal 13.006/2014, que trata de, uma, de, de um projeto de lei que regulamenta a exibição de filmes nacionais, né, dentro das escolas, por no mínimo 2 horas por mês. Na BNCC também aparece, dentro do campo artístico e literário, essa possibilidade de trabalhar como estratégia didática para o ensino e aprendizagem, trabalhando nas diversas dimensões, como a criação, a expressão, a crítica, a reflexão, entre outras. No nosso referencial metodológico, nós tratamos... Nós já chegamos aos 10 minutos, viu? Oi? Já chegamos aos 10 minutos. Ah, tá. Vou acelerar só um pouquinho, desculpa. É uma abordagem qualitativa pela natureza do problema. A fenomenologia nós utilizamos porque nós queremos perceber se educando na sua totalidade. O campo empírico é a Escola Nossa Senhora do Carmo, e os participantes vão ser alunos de Educação Infantil Fundamental 2. E os instrumentos de coleta de dados, nós utilizamos a pesquisa bibliográfica e documental, entrevistas semi-estruturadas e observação, e a análise será a análise de conteúdo do Bardan. Então, nós constatamos que o cinema é um elemento fortalecedor, tanto visto nos documentos oficiais. Nós também verificamos que, dentro dos processos educativos, podem emergir o desenvolvimento de uma postura crítica, reflexiva, colaborativa, e o despertar da autoridade e também uma relação mais consistente com o mundo. Nós também confirmamos o caráter transversal, né? Nós fizemos uma pesquisa na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, que dos trabalhos com o termo cinemas e os processos de aprendizagem, nós encontramos 109 trabalhos, desses 80 dissertações e 29 teses, que nos mostravam isso, desse caráter transversal do cinema. Nós também vimos que os processos de aprendizagem articulavam conceitos, procedimentos nos processos formativos, e o cinema também como uma perspectiva de formação de professor. Então, diante dessas aproximações, dessas primeiras aproximações com o nosso objeto de pesquisa, né, nós vimos que, ao longo do tempo, essa relação vem se intensificando como objeto na formação do sujeito. Nós também vimos que as propostas como arte, elas são mais profícuas no desenvolvimento da aprendizagem, que com isso possibilita novas formas de aprender, e que os filmes são referenciais para a formação do senso crítico, na perspectiva do ver, debater e refletir, né, o que está sendo visto, e também como apreensão do repertório cultural dos sujeitos. E aqui algumas referências, e obrigada e desculpa. Obrigada. Não, Elidiana. São as regras. Eu esqueci de observar meu tempo. Nós criamos e nos aprisionamos. Assim. Eu esqueci de olhar meu tempo e me perdi. Desculpa mesmo. Obrigada. Agora o próximo é a Darita. Nada. Eu estou aqui, vocês conseguem me ver? Ainda não, Adarita. Acho que agora vai. Aí. Esperar só
Alan, posicionar o slide. Boa noite, né, a todos e a todas. Não, Alan, o meu não é esse, não. Pronto, aí. Bom, mais uma vez, boa noite. A proposta, né, de estudo, de discussão desse GT, eu trago aí a gamificação no processo educativo de estudantes do ensino fundamental dos anos iniciais. É um trabalho que encontra-se em andamento do doutorado, do Programa de Difusão de Conhecimento, né, Institucional Multidisciplinar. E a contextualização que eu trago, o interesse desse trabalho, primeiro porque eu sou professora da rede do município de Feira de Santana. A gente já trabalha com a perspectiva de formação de professores que atuam nos anos iniciais. E, mediante esse processo que nós estamos vivendo, né, na sociedade tecnológica, que tem desafiado, de certa forma, a escola, essa aprendizagem dos sujeitos, esse engajamento nessa ampla diversidade a partir das ferramentas tecnológicas. Então, a gente percebeu que existe uma inquietação muito grande, esse conflito de gerações entre professores e os estudantes, e esse desafio parte justamente por esse cercado dessas tecnologias e as mudanças que acarretam nesse mundo contemporâneo. Então, pensar na formação desses sujeitos capazes de lidar, interagir criticamente a partir desse avanço tecnológico e participando deles suas consequências é um desafio dentro da nossa proposta de formação de professores para os anos iniciais, né, do ensino fundamental. Então, como inquietação, enquanto professora da rede, enquanto formadora, justamente a gente detectar esse processo desses avanços, e isso nos provou o quanto tem sido difícil fazer essa relação e essa formação durante esse distanciamento social, né, nesse processo pandêmico que nós estamos vivenciando. E com o surgimento dessas novas necessidades sociais e econômicas e a manutenção para a vida, a gente pensou em estar trabalhando essa proposta da gamificação. Primeiro porque os sujeitos já têm, né, esse contato com alguns instrumentos tecnológicos, celular, tablet e tal, não é uma realidade no município total, mas a gente tem sim sujeitos que já conseguem interagir com esses instrumentos e como isso poderia propiciar essa formação, essa mediação de conhecimento no contexto de sala de aula durante esse processo de distanciamento social. Então, como problema, pensamos em quais as contribuições da gamificação no processo educativo de estudantes, do ensino fundamental dos estudantes, do ensino fundamental dos anos iniciais. Essa é uma proposta que a gente traz a partir desse contexto escolar, que nos encoraja nesse processo das escolas da Rede Pública Municipal de Feira de Santana. E um objetivo que nos cerca enquanto norteador desse estudo é investigar as contribuições que a gamificação, as contribuições da gamificação no processo educativo dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental em escolas, né, da Rede Pública Municipal de Feira de Santana. Focamos um pouco a questão das escolas que atuam com os estudantes do quarto e do quinto ano. Primeiro que é um público que eu estou mais próxima, né, mediante essa formação desses professores e atuação com esses estudantes. Então, demarcamos essas classes e também por perceber, né, uma preocupação. Margarita, sem querer interromper seu raciocínio, Thales, o Alan, você pode ver a apresentação dela para colocar em tela cheia, a gente não conseguiu ver. Possível? Bom, Gisele está dizendo que está conseguindo ver. Então, pode seguir a Darita, o tempo que a Alan vai ver se consegue. Viu? Tá bom, pronto. Então, pensamos em demarcar, né, essas classes do quarto e do quinto ano, justamente por essa aproximação que eu tenho mediante a formação e com esses estudantes, e também na perspectiva de estar mais próxima e perceber que eles têm um melhor engajamento com a utilização dos instrumentos tecnológicos. Então, durante alguns processos educativos, com jogos, né, digitais, a gente percebeu
o engajamento, a culminância de condutas positivas em relação a essas práticas, né, que resultam nesse processo de gamificação. Enquanto objetivos específicos, né, pensamos em descrever as contribuições da utilização de games e como os alunos fazem uso desse propiciamento, analisar as relações estabelecidas entre o game e a prática comunicativa no ambiente educativo, avaliar os impactos motivacionais da gamificação no âmbito dos anos iniciais do ensino fundamental e suas possibilidades no processo de aprendizagem. Enquanto abordagem, enquanto perspectiva metodológica, estamos trabalhando, né, na abordagem metodológica escolhida, que foi a pesquisa-aplicação, a partir do pensar, né, de Nonato, de Mata, que eles trazem muito essa articulação desses vários sujeitos no processo pedagógico, como os pesquisadores, né, esse ato de pensar com ação, que é o nosso foco, enquanto ação mesmo na prática das salas de aula, com os games, e também por tratar da identificação dos problemas educacionais, né, nos quais não haja nem tão poucos princípios validados disponíveis para dar suporte às atividades do projeto e de desenvolvimento. Como loco de investigação, consiste nas escolas públicas do município, né, de Feira, que operam com os anos iniciais do ensino fundamental, quarto e quinto. Hoje temos, em média, de 60 escolas que atuam com esses anos iniciais do ensino fundamental. Os sujeitos são os estudantes e os professores, porque a gente, como é uma pesquisa ainda que está em andamento, pensamos justamente nessa relação que esses professores têm com os games e essa aplicação com esses estudantes. E nós propomos um estudo baseado, né, no microciclos de elaboração de análises, que é com base assim, na produção de conhecimento dessa interação desses contextos. Então, a partir desse estudo, né, de microanálise, dessa elaboração de análises, a gente pode percorrer um caminho de planejamento, de desenvolvimento, aplicação de construto pedagógico e avaliação sistemática do processo, assim como o refinamento do construtos, né, desses ciclos interativos de estudo, a partir dessa utilização desses games. Essa proposta, ela vem, né, de uma discussão de CUB, 2018, assim, que ele trabalha, muito esqueci o nome dele inicial, perdão, mas ele traz essa prática de microciclos. Então, nós planejamos pensar nessa prática de ciclo-aulas, onde eu, enquanto pesquisadora, a gente direciona, né, os experimentos durante essa formação dessas ações instrucionais com os professores, e esses professores aplicam no contexto com esses sujeitos. Enquanto estudo teórico, demarcando aí essa proposta inicial do nosso estudo, tratamos um pouco do papel da gamificação na educação, então a gente traz alguns elementos de Cape, de Santaella, de Alves, que vai demarcar que a gamificação é um processo de fundamentos psicológicos educacionais, né, que determina um outro nível de interesse e um novo estilo de incorporar elementos de aprendizagem nesse ambiente promotor de engajamento e de motivação para os sujeitos. No caso de Cape, ele afirma principalmente que é necessário a gente observar, né, esses modelos de aprendizagem a partir da utilização dessas ferramentas tecnológicas que proporcionam a interação e a aprendizagem. E ele vai reafirmar justamente a importância da gamificação nesse âmbito que nós estamos vivendo nessa sociedade tecnológica. Santaella já traz que o cerne da gamificação está na origem de um ambiente que possibilite a diversidade de caminhos de aprendizagem e o sistema de decisão e recompensa por parte dos alunos, sempre buscando elevar níveis motivacionais e de engajamento, ou seja, atitudes em prol da construção de conhecimento. Santaella já faz uma discussão da gamificação, no sentido de que, inicialmente, a gamificação, né, os games, era muito demonizado. Hoje, a gente já tem a gamificação uma proposta aliada ao processo de ensino-aprendizagem. Então, o que era antes... Rita, você tem 1 minuto, tá? Ok, obrigada. Antes, um julgamento, né, de entretenimento dominante, a essa invasão sociocultural dos games, né, já faz parte do nosso cotidiano e a gente passa a ter isso no nosso contexto escolar. Também a gente traz esse panorama do processo educativo da gamificação, onde Prince, Birô, Alves, Santaella também vão falar que a gamificação consiste numa proposta essencial do trabalho educativo na formação dos sujeitos,
Então, é algo que a gente precisa pensar no nosso contexto tecnológico, social hoje, que oportuniza esses alunos, né, no objetivo de resolução de problemas, ampliação dessas competências no âmbito do ensino fundamental e também no engajamento dos processos sociais e cognitivos. Virou que ele vai compreender a gamificação como caminhos de aprendizagem, né? Diferentes caminhos. Os games, eles trazem esses diferentes caminhos de engajamento e de domínio do perfil para o aluno. Então, cada aluno ele vai ter um perfil nessa utilização desses games, o que facilita, né, ou que pode proporcionar a produção do conhecimento de forma mais lúdica, de forma mais engajada. E os resultados parciais da pesquisa, nós temos aí que a utilização dos elementos do game, né, pelos alunos, até então, realizado dentro dessas ações do microciclos, né, com os professores e esses sujeitos, denunciou uma contribuição positiva no desenvolvimento das habilidades cognitivas, né, mas, a princípio, a utilização desse game para os estudantes, quando eles têm esse acesso inicialmente, eles olham apenas como divertimento, né? Depois que há uma intervenção, é que ocorre essa superação das tarefas propostas a partir dos games. Também a gente tem aí, né, os impactos de engajamento dos estudantes, que inicialmente também eles entram nesse processo de competição. À medida que vai havendo as intervenções, há esse desenvolvimento da organização, já estou finalizando, e o rendimento da ação específica. E também a gente faz um paralelo, né, desse resultado do envolvimento do game, que possibilita ao professor a reflexão do desempenho individual de cada estudante. Porém, a gente sentiu resistência de alguns professores na aplicação dos games no contexto da sala de aula. E essas são as referências. Obrigada, desculpa. Obrigada. O próximo é Larissa e Edneide. Os próximos. Então, Larissa e Edneide. Larissa e Edneide estão Larissa aí? está na sala, tá aqui ela. Agora ela não tá. Será que ela não entrou com o microfone? É verdade, eu também estou vendo aqui. Boa Larissa, noite. cadê? Ah, chegou. Ah, entrou. Escutando. Ótimo. Então, boa noite a todas. Eu me chamo Larissa, sou aluna do doutorado em Educação do programa de pós-graduação em Educação da UFPB. E aí o trabalho intitulado Vaga Garantida e agora a permanência, estratégias de evasão. Ele trata de um relato de experiência, né, essa troca de teoria e empiria, essa relação, com a minha atuação de assistente social nos anos iniciais da Rede Municipal de João Pessoa, Paraíba. Um pouco aí, Larissa. Esse slide que está na tela, acho que não é o seu. Você trouxe Não, o slide, vai para cá? Não. Eu acho que deveria tirar, não é do seu trabalho, é do trabalho anterior. Para a apresentação. Eu que paro, gente? Eu estou bem perdida. Um pouco. Espera um pouquinho, Larissa. Vamos ver se Certo. Alan... Pronto, Alan conseguiu. respondeu. Pode recomeçar. Ótimo. Então, esse trabalho intitulado, ele trata de um relato, né, de experiência como assistente social na escola, em uma escola da Rede Municipal de João Pessoa, Paraíba. E aí ele versa sobre a evasão escolar. Então, o nosso locus de pesquisa é uma escola que integra uma rede municipal de João Pessoa, que contém 95 escolas, e aí a nossa escola que eu trago para análise é uma escola que atende o público da educação infantil e anos iniciais até o 5º ano. Tem um total de 308 alunos e tem uma quantidade de 13 turmas. E aí a gente pensa o fenômeno da evasão um fenômeno multifacetado, um fenômeno que existe os fatores interescolares e os fatores extraescolares, de acordo aí com a fundamentação teórica de Bernadette Chalot.
E aí, quando a gente pensa sobre a evasão, a gente tem que pensar como esses fatores atuam nesse fenômeno, né? E aí os fatores interescolares têm relação com a aprendizagem, o processo de ensino e aprendizagem dos educandos, tem relação com o processo, relação professor-aluno, e também com a socialização do próprio aluno com os seus colegas. E aí a gente, como exemplo, a gente tem os fatores extraescolares, trabalho infantil, a gravidez precoce, questão de drogas, negligência familiar, são expressões que perpassam aí esse fenômeno na sua área da extraescolar. E aí, pensando nisso, né, pensando nesse fenômeno de como enfrentar essa problemática, né, enquanto escola, nós desenvolvemos estratégias de enfrentamento à evasão escolar. Então, inicialmente, a gente fez um trabalho junto à comunidade, com os pais, com os professores e os docentes, a respeito de como eles compreendiam a importância da escola. Como era para os alunos o significado com o saber, qual é a relação que eles tinham com a escola. E a partir desse diagnóstico que a gente aí percebeu, a gente passou estratégias através de projetos interdisciplinares. O que é que esses projetos, essas ações, a gente pensou? Então, a gente pensou em oficinas pedagógicas em todas as turmas, e essas oficinas ocorriam sobre diversos temas: bullying, relações étnico-raciais, questão de gênero, Estatuto da Criança e Adolescente, competências socioemocionais, que foram feitas durante todo o ano. Isso aí levando em consideração 2018 e 2019, certo? E aí a gente começou a criar estratégias dentro da própria escola com relação ao enfrentamento da evasão escolar, do fenômeno da evasão escolar. Então, quando a gente iniciou o nosso trabalho, né, junto à equipe interdisciplinar em 2015, na rede municipal, a escola ela continha um número de 32 alunos evadidos. E a gente cabe salientar que o trabalho da evasão escolar é um trabalho contínuo, é um trabalho sistemático, não é algo que se tem essa melhoria do dia para a noite, mas é um trabalho construído, sim, no dia a dia. E aí, a partir dessa construção, dessa compreensão de como a comunidade escolar entendia a escola e o diagnóstico que os professores nos passavam com relação aos alunos, às turmas, fomos montando essas oficinas. E aí também, nesse momento, a gente apoiou toda a rede de proteção da criança e adolescente, que tinha na nossa docente, que tinha na nossa comunidade que a gente podia acionar, né? A questão dos PSFs, de Programa Saúde da Família, CRAS, que é CREAS, que é a Rede da Assistência Social, e Conselho Tutelar. Então, a gente foi mapeando na nossa comunidade quais são as instituições que podiam nos dar apoio nessa rede. E aí, através desse mapeamento, o mapeamento ele não serviu não somente para encaminhar as famílias ou encaminhar as crianças, mas aí a gente também trazia essas instituições como parceria para a nossa escola. Então, através de palestra para os pais, mensalmente. E aí a gente adotou também a sistemática de fazer reuniões por turma. Ao invés de ser reuniões em toda a escola, a gente começou a adotar reuniões por turma. Por quê? Porque a gente acreditou que era mais fácil se aproximar dessa família, uma quantidade menor, era mais fácil dos pais falarem, se comunicarem, da gente ouvir a percepção deles e também deles trocarem experiências conosco, né? E aí a gente fez um plantão na escola, um plantão de escuta, de atendimento aos pais, e também montou essas oficinas, como eu já tinha falado. Então foi bem importante essa construção de enfrentamento às estratégias da evasão escolar. Então, a gente pegava essas datas comemorativas, muitas vezes na escola, Natal, São João. Então, a gente trazia toda a comunidade para que eles vissem o trabalho das crianças aí no corredor da escola, o trabalho que era feito aí nos meses anteriores, essas apresentações culturais. Então, de trazer realmente a família para dentro da escola. E aí a gente percebeu uma mudança até na quantidade de pais nas reuniões, que foram aumentando com o passar dos anos.
Essa questão de identificar a escola como uma instituição também de apoio, de encaminhamento, de atendimento. E com o passar também a gente foi vendo que as oficinas eram importantes para a gente conseguir fazer essa estratégia de evasão escolar. Né? E aí, como resultado, né, a gente trouxe durante esse trabalho que a gente fez em 2015, 2016, 2017, a gente viu que cada ano ia diminuindo a evasão escolar. Então, junto com esse acompanhamento com os pais, contato telefônico, visita domiciliar, então, que culminou, né, em 2018, em 2019, a gente conseguiu zerar a evasão escolar da nossa escola. E aí, continua nesse ano, né, esse processo mesmo, nesse tempo de distanciamento, de não retorno até o momento de aulas presenciais. Certo. E de não retorno presencial, a gente tenta garantir esse vínculo com as crianças através de grupos de WhatsApp, contatos telefônicos, e até, do mesmo jeito que a gente está participando aqui de aplicativos, a gente tenta marcar encontros virtuais também com as crianças. Tá joia? Obrigada, gente. Um minuto dava para mais, viu, Larissa? Não tem problema. Agora é Luciana, né? Luciana Rodrigues. Boa noite aos presentes. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, já está aí. Bom, meu tema na verdade, né, sobre o contexto atual das classes hospitalares no Brasil. Né? Eu sou pedagoga, trabalho no Hospital Universitário da UFBA, sou aluna do mestrado em Educação. Esse não é o meu tema principal da pesquisa, né? Meu tema principal é também na classe hospitalar, mas é voltado para a família, né? É o vínculo da família com a educação de alunos internados, mas eu achei importante esse estudo que eu fiz, porque eu fiquei um pouco inquieta, né? Para saber como é que está o contexto atual das classes hospitalares, já que a gente vai reabrir a classe hospitalar que funciona lá no Hospital Universitário, né, que fica ali do lado da reitoria. Então, a gente está com previsão de reinaugurar essa classe hospitalar em janeiro, e eu fiz esse estudo, né, e estou aproveitando para compartilhar aqui com vocês. Eu mudo aqui no mais, não é isso? Não, espera aí. Aqui, já vi. De volta. Pronto, o objetivo desse estudo foi apresentar um levantamento e uma análise sobre a situação mais recente das classes hospitalares brasileiras na educação básica. Os dados, né, que eu utilizei para fazer, né, esse levantamento foi do INEP, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Unis de Teixeira, né, que apresenta informações sobre as classes hospitalares das diversas unidades federativas brasileiras. Então, eu fiz um apanhado geral, né, Brasil todo. Eu trouxe aqui, inicialmente, né, o que é classe hospitalar, porque às vezes as pessoas perguntam, o que é, como é, tem gente que não conhece ainda, né, o trabalho. Então, o principal objetivo da classe hospitalar é fazer um acompanhamento pedagógico a crianças e jovens que estão impedidos temporariamente de frequentar a escola regular por questões de saúde, proporcionando devolver um pouco, né, da normalidade à maneira de viver da criança. Ela fica trancada, muitas crianças ficam muito tempo internadas, né, para tratamento médico, 8 meses, 1 ano, ou até mais, ou vão 2, 3 vezes na semana para fazer um tratamento, e isso leva a criança à repetência ou a desistir da escola. Então, é um apoio pedagógico, né, esse acompanhamento pedagógico, ela pode fazer as atividades dela dentro do hospital, né, dentro dessa classe hospitalar, enquanto ela está em tratamento médico.
alguns benefícios que a classe hospitalar traz, né? Atividade pedagógica que promove benefício relacional do desenvolvimento cognitivo, social e afetivo de crianças e adolescentes, auxilia no processo de cura, né? Porque é um momento de esquecimento da dor, né? Atenua o sofrimento e a dor também dos alunos, né, e dos familiares também, né, porque vê a criança ali um pouco, digamos assim, envolvida em um processo, né, que não seja o da doença e que ao mesmo tempo está no processo de aprendizagem, né, e atenua esse sofrimento, né, tanto da criança como da família, que estão privados de participar do seu meio sociocultural e escolar. Bom, existe uma legislação. Alguém colocou aí que o áudio está baixo. Vocês estão ouvindo? Agora melhorou. Melhorou? Tá. Então, vou falar mais pertinho aqui do microfone. Existe uma legislação, né, no Brasil. Tem um Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, que foi por meio da Resolução 41, de 13 de outubro de 95, que o item 9, ele afirma que a criança tem o direito de desfrutar de algumas formas de recreação, programas de educação para a saúde e acompanhamento do currículo escolar durante a sua permanência hospitalar. E recentemente, em 2018, a LDB, no artigo 4A, sofreu uma alteração também que garante, né, esse atendimento à criança, né, e adolescente hospitalizado, né, que foi garantido por essa lei 13.716. E aqui do lado eu botei, fica um pouco pequenininho, mas é um documento, né, que foi feito pelo Ministério da Educação, no Ministério da Educação em 2002, né, por meio da Secretaria de Educação Especial. Ele elaborou esse documento com estratégias e orientações para o atendimento nas classes hospitalares, assegurando o acesso, né, das crianças à educação básica. Então, esse atendimento ele é respaldado, né, por lei. Os resultados, né, desse levantamento. Como falei, né, foi a base dessa pesquisa foi no INEP, e são 157 classes hospitalares distribuídas pelas 5 regiões do Brasil. Então, todas as regiões têm classes hospitalares, mas a gente vai ver que tem alguns estados que não têm, né? Como, por exemplo, eu trouxe aqui, não sei se dá para ver, se não der, vocês ampliam aqui a tela para dar uma olhadinha, mas, por exemplo, Roraima não tem nenhuma, pelo menos até, né, a data do levantamento, ou não está cadastrada também, pode ser isso, né? Mas, assim, Roraima e Sergipe não apresentou nenhuma classe, nenhum hospital que tivesse classe hospitalar, né? Então, esse levantamento foi feito por escolas, né? Número de escolas, de matrículas e de docentes. Aqui é o que eu fiz em todos os estados, então está aqui. Quem tiver interesse, depois eu posso até mandar a apresentação, né? Porque eu estou sendo um pouco pequena aqui. E aqui, eu ampliei um pouco aqui para poder conseguir ler para vocês. Como eu falei, foi identificado, né, em todas as regiões do Brasil. Existe pelo menos uma classe hospitalar. O Nordeste, atualmente, registrou o maior número de classes, com 44%. Né? Depois vem o Sudeste, com 25%. A região Centro-Oeste com 13%, a região Sul com 12% e, por fim, a região Norte com 6% do total, né, de 157. Sobre matrículas, né, também, né, por consequência, o Nordeste tem o maior número, 38%, seguido do Sul e Sudeste, ambos com 23%, Centro-Oeste com 2% e Norte a região Norte com apenas 6%. E, por último, aqui, os docentes atuantes, né, são 806, se eu não me engano, o total de docentes, né, espalhado pelo Brasil, que atuam em classes hospitalares. O Nordeste ainda apresenta também o maior número desses 806, 39%. Depois vem a região Sudeste com 27%, a região Sul com 18%, Centro-Oeste com 9% e a região Norte com 6%.
aqui eu tentei ser bem, né, por causa do tempo, então eu até diminui um pouco a minha apresentação, mas aqui são as referências, né? Aproveito para convidar, né, quem tiver interesse em conhecer a Casa Hospitalar, que a gente vai inaugurar em janeiro, tem meus dados aqui no e-mail, pode passar o e-mail, eu dizer a data certinha, e é isso. E obrigada pela atenção. Obrigada, Luciana. Foi o último trabalho apresentado, agora a gente vai abrir um pouco para quem tiver, essa é a nossa programação, um pouco de debate ou sobre os trabalhos, uma apreciação, e depois nós vamos proceder à eleição. Alguém quer conversar com os autores do trabalho, mais um pouco com Mariana? Na escuta. Eu vou fechar, viu, para a minha câmera e o microfone, tá bom? Mais uma vez. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu falar e eu abro de volta. Mais uma vez, o que disse na noite de ontem, trabalhos, a diversidade de temas, de trabalhos apresentados no GT, revelam, assim, a potência do GT de ensino fundamental. Espero que a gente possa conservar essa perspectiva de acolher essa diversidade temática, diversidade teórico-metodológica adotada nos trabalhos. Eu acho que isso pode se constituir uma marca desse GT. Dizer que eu fico muito feliz com isso, que a quantidade de trabalhos, porque já são 2 gestões assim à frente da coordenação do GT, e nessas 2 gestões a gente tinha ali o EP anterior, nós tivemos ali acho que 4 trabalhos, salvo engano. Então, hoje a gente vê aí 15 trabalhos apresentados, isso é bom, né? Vilma, você sabe que sua câmera está fechada, né? Eu sei, eu fiz isso, sabe por quê, Gisele? Posso abrir, viu, Eu abri Gisele? a minha aqui para não ficar sem ninguém. Você sabe por que eu fiquei fechado? Que eu fico com medo da interferência, mas assim... Não, mas agora é você que está falando. Agora a gente pode falar. Então, né, Gisele, também foi bom lhe conhecer, viu? É um prazer. Espero que a gente tenha a oportunidade de ir presencialmente conversar. Tomara. Então, eu também queria parabenizar todas pelos trabalhos, assim, trabalhos de uma diversidade muito bonita, assim, né, que abordou muitos aspectos da educação e do ensino fundamental, assim, que eu acho que mostra a complexidade dessa etapa, né, em termos de demanda de pesquisa, em termos de problemáticas relevantes que precisam ser tratadas na pesquisa. Então, assim, a gente vê que as pessoas estão tentando, né, trazer olhares aprofundados, diversos. A gente foi da classe hospitalar, da gamificação, a pedagogias decoloniais, a currículo. O cinema, olha que coisa bacana. Enfim, tantas coisas relevantes, importantes. Então, isso só deixa a gente contente de estar aqui, assistir, conhecer esses trabalhos. É desejar que o diálogo continue, né? Que esses eventos, o sentido deles é esse. Enfim, parabenizar a todas e a todos que tinham um rapaz aí no começo, né? Enfim, é isso. É isso mesmo. Verdade, Gisele. Foi muito bom. Uma noite boa ontem, hoje.